Estamos entrando na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Também essa terceira parte, ela é comprida. Nós vamos encontrar 12 capítulos. Então, vamos lendo aí, a gente vai passar. E como os outros colegas, nós vamos apresentá-los. Não temos como mergulhar em nenhum deles com profundidade. Então, nós vamos apresentá-lo e deixar para que vocês possam fazer essa imersão em cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos. Opa, estou voltando. Então, vamos começar pela lei natural ou lei divina. É a lei de Deus. Indica o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, a lei de Deus ela é muito clara naquilo que concerne ao erro e ao acerto. E isso está para todos nós. Nós sabemos fazer isso com tranquilidade. E erramos porque ainda temos dentro de nós o orgulho e a vaidade. Garante a nossa felicidade. Quem aí quer ser feliz? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, que coisa boa. Mas por que não somos? Porque não praticamos a lei de Deus, a lei natural. O homem se torna infeliz quando dela se afasta. E ela tem algumas características que vocês também conhecem. Ela é eterna. Desde todo sempre ela existiu. Ela é imutável. O que é mutável? São as leis dos homens. Quando elas se aproximarem mais, elas mudarão menos. E são leis perfeitas. Mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Abrange a lei divina, as leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria, que está sob o domínio da ciência, e abrange as leis morais, que é o foco do nosso estudo na noite de hoje. Que abrange as relações do homem consigo, com Deus e com seu semelhante. Quando nós conseguirmos nos relacionar dentro das leis divinas, nesses três aspectos, nós conseguiremos, então, obter a perfeição, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso que não tem nada que nós façamos de certo ou de errado que nós não saibamos, porque ela já está registrada na nossa consciência. E no livro da natureza. Também nesse capítulo da terceira parte, fala sobre o bem e o mal. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. A responsabilidade do mal. Na questão do selvagem. Olha a resposta dos espíritos a Kardec. É proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o que seja o bem e o mal. E na questão das pessoas instruídas. Tanto mais culpado, quanto melhor sabe o que faz. Então, à medida que nós nos instruímos, quanto mais soubermos, mais seremos responsabilizados pelo mal que praticarmos. A prática do mal, nós seremos punidos quando, não só pelo mal que hajamos realizado, mas pelo mal que tenhamos dado lugar. Essa parte, ela é complicada para nós, né? Não fazer o mal
e deixar que algo que nós façamos venha provocar o mal, nós seremos responsabilizados. E responderemos por todo mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. Kardec, então, pergunta aos espíritos se ele poderia dividir essa lei divina ou lei natural em 10. E aí estão as 10 leis, conforme Kardec solicitou. Mas os espíritos respondem a Kardec que não seria uma coisa absoluta. E que a última, ou seja, a de justiça, amor e caridade, englobava todas as outras. Engloba, né? Aliás, todas as outras. Então, vamos passar uma por uma. Abrange, então, todas as circunstâncias da vida, essas 10 leis que nós vamos agora apresentar. Então, tudo da nossa vida está relacionado nessa terceira parte, no que diz as leis morais. A lei de adoração é a elevação do pensamento a Deus. Nós fazemos isso muitas vezes. Resulta de um sentimento inato. Então, essa certeza do ser superior, do ente supremo, existiu em todas as épocas. Dizem os espíritos, nessa terceira parte, que nunca houve povo ateu. Então, todos os povos, em todas as épocas, tiveram, então, essa certeza desse ente superior, dessa mente poderosa a governar-nos. Existe entre todos os povos. Moisés, há 3.400 anos antes de Cristo, apresentou a ideia de um Deus único. O cristianismo orientou a adoração para Deus, Pai de todos. E o espiritismo revela Deus como o maior e mais sublime princípio da natureza. Qual a melhor forma de adorar a Deus? Vamos pensando. Nós vamos ter a resposta na primeira epístola de João. Se Deus é amor, não há como adorá-lo, senão amando-nos uns aos outros. Então, nós vamos ver que durante a apresentação, nós vamos sempre que precisar do próximo. Nós não realizamos o nosso progresso moral sem essa ajuda, apesar dele ser uma coisa individual, ou seja, intransferível. Mas para que nós o façamos, nós precisamos do nosso próximo. Ninguém chega a Deus senão por meio do nosso próximo. Também, nesse capítulo, nós vamos ter a prece, que é um ato de adoração a Deus. E orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. E quando nós fazemos isso, sempre, todas as vezes, nós somos beneficiados. E esse benefício vem de várias formas. Quando oramos, nós nos tornamos pessoas melhores. Chamamos para o nosso concurso, para o atendimento às nossas necessidades, os bons espíritos. Eles hão de nos ajudar. E eles nos darão forças. Aliás, nós encontraremos dentro de nós as forças necessárias para suportarmos as provas que nos são dadas em todo o período da nossa encarnação. Com relação ao sacrifício, olha essa imagem aí. Pensa como esse joelho vai chegar lá em cima, gente. Como é que os espíritos nos esclarecem a respeito dessas questões do sacrifício? Como o homem foi levado a crer que os sacrifícios pudessem agradar a Deus? Incompreensão de Deus como sendo fonte de bondade.
ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus, pois que o sacrifício mais agradável a Deus é o do nosso orgulho e egoísmo. E o melhor meio que nós temos de honrar o Criador é fazendo o bem. Então, essa ideia de que nós precisamos martirizar o nosso corpo, ela é uma ideia errônea. Deus não quer isso de ninguém. Ele quer que nós nos despojemos, então, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa maledicência, e que façamos sempre o bem ao nosso próximo. Lei do trabalho. Essa imagem também diz tudo. O homem trabalha, o animal trabalha, o mineral trabalha, o vegetal trabalha. Todo mundo trabalha cumprindo a sua tarefinha junto à criação. É lei da natureza, tudo na natureza trabalha. Qual é a definição de trabalho dada pelos espíritos? É toda ocupação útil. Tudo que nós fizermos e tiver utilidade, nós estamos trabalhando. É por isso que os espíritos falam que ninguém está desprovido da capacidade de trabalhar. Se não pode ser com o braço, pode ser com a mente. Né? Então, são raros as exceções que nós vamos encontrar que a pessoa não possa fazer nada, que é desprovida mentalmente, é incapaz de pensar ou é incapaz de realizar algum trabalho de forma braçal. Necessidade do trabalho. Atender à natureza corpórea é uma expiação e é um aperfeiçoamento da nossa inteligência. Os animais trabalham para a própria conservação. Concorrem, então, dessa maneira, para a realização dos objetivos da natureza. São executores dos desígnios de Deus. Os homens, duplo fim, o trabalho que realizam: conservação do corpo e o desenvolvimento também da inteligência. Lei de reprodução é lei da natureza. Sem a reprodução, então, o mundo corporal pereceria. Não teríamos essa oportunidade ímpar de aqui nos encontrarmos para poder trabalhar em nosso progresso. Não existiria essa possibilidade para nós. E a população do globo? Ela será excessiva em algum momento? Respondem os espíritos que não. Mas como é que isso não acontece? Porque Deus provê e mantém o equilíbrio através da ação inteligente do homem. Dentro desse processo da reprodução, nós não podemos esquecer do casório, né? Do casamento. Olha o que os espíritos respondem a Kardec. Constitui um ato de progresso nas sociedades humanas. Estabelece a solidariedade fraterna. É realizado entre todos os povos em condições diversas. E a gente sabe disso. Em alguns lugares, aceita-se só o casamento religioso. Em outros lugares, só o casamento civil. Em outros lugares, o casamento religioso e civil ao mesmo tempo. Então, vai aí uma diferença entre os povos, mas ele existe, né? Ele é necessário. E a abolição do casamento, qual é o efeito? Seria uma regressão da humanidade. Lei de conservação. O instinto de conservação é lei da natureza. Todos nós possuímos esse instinto de conservação. Nos é puramente maquinal. Em outros, é raciocinado. Qual é a finalidade desse instinto de conservação? A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres vivos. Então, é para que nós mantenhamos-nos vivos, né? E com saúde, para realizarmos as nossas tarefas. Deus lhes deu a necessidade
de viver. Meios de conservação. Deus também, em todos os tempos, Ele promoveu esses meios para que nós nos conservássemos vivos. E cabe ao homem, com a sua inteligência, procurá-los, compreendê-los e utilizá-los corretamente. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também os meios de viver. Buscai e achareis. Como entender essa questão da abundância para uns e falta para outros? Isso é muito nítido ultimamente, né? Tem muitos com muito e muitos com pouco, não é? Quais são as causas desse disparate, vamos assim dizer? Egoísmo e ambição. De novo, o nosso calcanhar de Aquiles, né? O nosso egoísmo, a nossa ambição. Defeitos da organização social. Aqui a gente vai dar uma paradinha para lembrar que organização social, o nosso lar é uma organização social. Então, a gente não pode transferir esse problema para os nossos governantes. Se é um defeito da organização social, ele começa aonde? Dentro dos nossos lares. Nós temos que começar a pensar nestas questões. Impedindo aos homens de fazer o que devem. Destruição. Esse choca todos nós. Para mim, pessoalmente, hoje eu estava até conversando com o Edilson, é a parte mais difícil de entender. Mas aí me surgiu uma ideia. Quando nós vamos reformar a nossa casa? Quem já fez reforma aí? Levanta a mão, por favor. É fácil? É difícil, não é? A gente tem que quebrar, a gente tem que remanejar, a gente tem que tirar os móveis do lugar. Já pensou no mundo, na casa de Deus? Quanto que ele vai precisar de ajustar para as coisas entrarem no lugar? Se na nossa casa, que é pequenininha, faz um estrago muito grande, às vezes a gente se desentende. Nossa, com o marido, então, é uma peleja, né, gente? A gente se desentende, a gente briga, a gente quer isso, a gente quer aquilo, e nem sempre a gente pode ser atendido. Já pensou na casa de Deus? O tanto que ele precisa se organizar, que ele precisa mudar as coisas para que tudo possa estar no lugar e promover o progresso, o entendimento. Olha aí, é lei da natureza? Sim, é lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. As palavras já dizem tudo, né? Não passa de uma transformação. Tem por fim a renovação e melhoria dos seres. É o remédio ao lado do mal. Flagelos destruidores. Esses nos chocam profundamente. E nós questionamos aonde está a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós questionamos isso, porque tem muitas mortes, né? Muita coisa é destruída. Mas as finalidades são fazer a humanidade progredir mais depressa. Que com isso nós vamos ter pessoas pensando em como ajustar as coisas mais rápido. Se uma bala acontece em determinado local, eles já identificam, já remanejam, já fazem alguns remanejamentos para poder socorrer aquela região. E desenvolver a inteligência do homem. Exercitar a paciência e resignação, porque é doloroso para muita gente. Mudar as condições de uma região. Dentro desse capítulo, destruição, nós vamos encontrar a pena de morte.
Ela desaparecerá, em desaparecendo, ela marcará um progresso na humanidade. É preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Ele tem que ter a sua chance de renovar-se. O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral do homem. Lei de sociedade. Necessidade da vida social. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus lhe deu a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Viver no isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. Todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. No isolamento, o homem se embrutece e enfraquece. Laços de família dentro do lar constituem uma lei da natureza, os laços de família, tornam mais fortes os laços sociais, ensinam os homens a amar-se como irmãos. O relaxamento desses laços de família, quais são as consequências? Intensificação do egoísmo na sociedade. Então, a gente sabe que a célula primeira da sociedade é o lar. Então, tudo parte desse local que nós devemos preservar, que nós devemos cuidar, que nós devemos honrar. Lei de progresso. Também já foi falado aqui muitas vezes, o progresso humano. O homem tem que progredir incessantemente. Não pode retrogradar. Chegará à perfeição. Mas qual é essa marcha do progresso? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então, é uma coisa por si só e intransferível. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Por que que isso acontece? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. E acontece isso porque a gente, às vezes, aproveita uma encarnação melhor. E também nós sabemos que nem todos foram criados ao mesmo tempo, né? O progresso intelectual e moral nem sempre ocorrem ao mesmo tempo. O progresso moral decorre do intelectual. Por quê? Porque o intelectual nos faz compreender o bem e o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, quando chegarmos a esse equilíbrio, nós estaremos em condições melhores, né? O progresso completo é o objetivo. Os maiores obstáculos ao progresso: egoísmo e orgulho. O homem pode deter a marcha do progresso? Pode ser retardada, mas não anulada. Uma civilização completa. De que se constitui uma civilização completa? É reconhecida pelo desenvolvimento moral. Quando houver banido os males que a desonram, quando todos viverem como irmãos. E o progresso da legislação humana, quando acontecerá? À proporção que os homens vão compreendendo melhor a justiça, as leis vão sendo modificadas. A lei natural é imutável e a mesma para todos. Então, à medida que o homem for se aproximando das leis de Deus, não haverá mais necessidade de tantas modificações. A lei humana ela é variável e progressiva. As leis humanas são mais estáveis quando se aproximarem da lei natural. Qual será ou qual é a contribuição do Espiritismo no progresso?
Dizem os espíritos taxativamente, ele contribui de forma significativa, destruindo o materialismo. Revelando-nos a vida espiritual, dizendo assim para a gente, ó, isso aqui é passageiro. A vida nossa, verdadeira, é a vida do espírito. O que você tem hoje aqui, amanhã ou daqui a pouco você não terá mais. E aí? Devo me apegar ou não a estas coisas? Então, são esses esclarecimentos que a doutrina nos traz e contribui para o progresso das nossas leis, muito em especial, né? Ensinando-nos a solidariedade. O Espiritismo se tornará uma religião geral? Quem acha que sim, levanta a mão. Que bacana, muito bom. Os princípios e leis contidos no Espiritismo, lembram quando nós apresentamos as 5 obras, o Pentateuco, que estão contidos as leis e os princípios da doutrina espírita, que a gente começou a apresentação através do Livro dos Espíritos, que ainda falta o Livro dos Médiuns, falta a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses princípios e leis contidos neste Pentateuco se tornarão crença geral, porque estão na natureza. Ocuparão lugar entre os conhecimentos humanos. Marcarão uma nova era na história da humanidade, mas não se tornará uma única religião. Então, podemos ter várias religiões que estarão trabalhando essas ideias que a doutrina espírita trouxe para todos nós. Lei de igualdade. Igualdade natural. Deus criou todos os espíritos. As leis divinas são iguais para todos. Todos os homens são iguais perante Deus. Igualdade dos direitos. Os direitos são iguais perante a lei de Deus. Então, todos nós somos regidos pela mesma lei. Ninguém tem privilégio. As funções são diferentes. Ora, nós estamos numa posição, ora, nós estamos em outra posição, de acordo com a aptidão e a constituição física de cada um. Ambos têm como dever se ajudar mutuamente. Desigualdade das aptidões. As causas. Tempo de criação dos espíritos, diversidade dos graus de experiência, soma de aquisições. Vontade e uso do livre-arbítrio. Necessidade da variedade de aptidões. Quais são as finalidades? Cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus. Cada um tenha o seu papel útil a desempenhar. O que um não faz, o outro faz. É aquele trabalho mútuo. Vivemos em sociedade em função dessa necessidade de estarmos um colaborando com o outro, que mais de uma vez foi citada aqui a palavra solidariedade. Que nós possamos usar dessa solidariedade para que as coisas entrem em equilíbrio e nós possamos, em um ajudando ao outro, venhamos a crescer e a progredir. Os mais adiantados possam auxiliar o progresso dos mais atrasados. É o exercício da solidariedade. E as desigualdades sociais? Como é que funciona isso? A desigualdade de posições sociais é obra de Deus. Está ora numa posição, ora em outra, é obra de Deus. A desigualdade de condições sociais é obra do homem. A desigualdade de condições sociais desaparecerá
quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Vocês viram o quanto essas duas palavrinhas nos prejudicam? Que o nosso crescimento ele não tem alavancado, vamos assim dizer, em função dessas duas palavrinhas que nós a cultivamos assim muitas vezes com muito gosto, que é o egoísmo, que é o orgulho, aí entra a vaidade e tantos outros, né? Permanecerá apenas a desigualdade do merecimento. Uns pobres, outros ricos. Por quê? Aí vem a posição social que é de Deus, né? Desígnios de Deus, para experimentá-los de modos diferentes. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que faz da riqueza e do poder. Podem ser provas escolhidas pelos próprios espíritos. Lei de liberdade. Liberdade absoluta só se viver isolado. E em vivendo isolado, a gente não vai crescer. Desde que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar. Todos precisamos uns dos outros. A questão do livre-arbítrio. Temos liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, seríamos máquinas. Não teríamos culpa por praticar o bem e não teríamos mérito por praticar o mal anteriormente e não teríamos mérito por praticar o bem. Liberdade de pensar. É aí que mora o perigo. Nós podemos pensar o que quisermos, mas responderemos por todo o pensamento mal que tivermos, assim como as ações que praticamos. No pensamento, o homem possui liberdade limitada, torna-se responsável pelos seus pensamentos perante a justiça divina. Atentar contra a liberdade de pensamento é infringir a lei de Deus. Conhecimento do futuro. Muita gente quer conhecer o futuro. Ele pode ser revelado? Só em casos raros e excepcionais Deus permite. Só quando o conhecimento prévio facilite a execução de alguma coisa. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Lei de justiça, de amor e de caridade. É a última, ainda temos o capítulo 12. Falemos dessa lei que resume todas as outras. Definição de justiça. Consiste em respeitar os direitos dos demais. Esse sentimento de justiça está na natureza. O que acontece? O progresso moral e intelectual o desenvolve, mas não o dá. Por quê? Porque esse sentimento Deus já o colocou em nosso coração. Caridade e amor ao próximo. Caridade, benevolência, indulgência, perdão para com um, não, para com todos, sem distinção. Amor, fazer aos outros todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. São um complemento da lei de justiça. Não se restringe à ajuda material. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes. E qual é a recomendação de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Precisamos da perfeição moral. Precisamos realizar o nosso progresso moral. E o capítulo 12, então, nos dá essa dica. Como se melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, quase mais ou menos 500 anos antes de Cristo, né?
O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Qual é o exercício que Santo Agostinho nos recomenda? Primeiro, ele diz que nós temos que ter uma condição. Qual é a condição básica? É o desejo sério de melhorar-se. Não é brincadeira. É uma coisa firme, perseverante, que ele diz que temos que realizar. Como ele fazia? Ao final de cada dia, interrogava sua consciência. Em que aspecto ele interrogava a consciência? Deixei de cumprir algum dever? Aí, quando ele fazia a pergunta, ele já analisava o dia dele. Está lá escrito em O Livro dos Espíritos. Alguém teve algum motivo para de mim se queixar? Também ele fazia essa análise. E no final, no outro dia, quando ele detectava alguma coisa, no outro dia ele procurava se ajustar naquilo que ele identificou que havia errado. Cometi alguma ação que não tenha coragem de confessar? E para encerrar, os espíritos nos disseram que é fácil fazer isso. Na pergunta 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente, e fazendo esforços insignificantes. Então, o que nós temos que fazer, na visão dos bons espíritos, é uma coisa mínima. O que nos falta é a vontade verdadeira de realizar. Fiquemos aí com essas reflexões. E eles ainda acrescentam: quão poucos dentre vós fazem esforços. Encerramos, vamos dar uma... Vamos aqui com a primeira pergunta do Clélio. Clélio está lá atrás. Se o espírito não retroage, o que dizer desses genocidas que existiram e existem encarnados? Eles evoluíram? Clélio, quer comentar? A ideia do espírito não retrogradar é de que, a partir do momento em que ele assume a posição hominal dentro da escala evolutiva do espírito, ele jamais retornará ao corpo animal. Esta é a ideia. No que tange à questão do desenvolvimento moral do espírito, ele, em função do seu livre-arbítrio, pode, numa determinada reencarnação, tomar decisões pessoais que comprometam o seu espírito e retardar o seu processo evolutivo. Mas aquele espírito jamais retrogradará. Os erros que ele cometeu, em encarnações futuras, diante da lei da justiça divina, ele deverá, então, por meio de expiações, reajustar-se, para que posteriormente, além de expiar, ele possa recompor aqueles que ele prejudicou, doando tudo aquilo que ele tirou. Portanto, voltar jamais. Mas o espírito pode estacionar e pode até, em determinadas situações, cair em função de escolhas pessoais que ele fez. A ideia também de não regredir é porque jamais perdemos as experiências conquistadas. Mesmo até com as atitudes erradas, nós vamos aprender alguma coisa. Nós não perdemos o que nós adquirimos. Mesmo, muitas vezes, como Edilson falou, incorrendo
em graves erros, por questão da liberdade de escolha. Heron, tá ali. Quando e como conseguimos ajudar o progresso do próximo? Quer comentar, Heron? Não? Aquela lá eu vou verificar, tá? Eu vou começar aqui, mas eu acho que os nossos amigos também terão muito a comentar. Primeiro, que nós não somos grandes exemplos, né, para estar ajudando, mas uma das formas que nós temos, né, é procurando exercitar, praticar a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, é desenvolver as nossas atividades, sejam elas em qualquer campo da vida, em consonância com a lei de Deus, seja no nosso lar, no campo da relação com os nossos filhos, seja no nosso trabalho, no exercício das nossas profissões, no exercício dos nossos afazeres relativamente à posição que temos, ou de comando, ou de subalternidade, sabendo exercer e exercendo aquilo de uma forma correta, na sociedade, em relação às pessoas que convivem conosco no dia a dia. Portanto, a maneira como agimos perante a lei de Deus, isso acaba refletindo nos outros. A maneira como também pensamos e agimos acabam sendo elementos. Na obra, nos domínios da mediunidade, existe uma passagem que se lê o seguinte: os nossos pensamentos geram os nossos atos e os nossos atos geram pensamentos nos outros. Portanto, se começamos a agir em consonância com a lei de Deus, os nossos atos começarão a refletir e as pessoas começarão a ver aquilo e se sensibilizar e mudar determinadas ações. Portanto, a maneira de agir, evidente, de acordo com as leis de Deus, acaba sendo um grande elemento, não é, multiplicador, vamos assim dizer, né, de ações que podem auxiliar o nosso próximo. Além desses exemplos, com base na nossa melhoria, no nosso exemplo, nós podemos também auxiliar o nosso próximo, não deixando passar oportunidades de ajuda, que a vida está sempre nos oferecendo. Dentro do lar, na família, na comunidade, né? Com a prece, é outra forma, outro recurso precioso também que nós temos para ajudar o nosso próximo, os nossos dirigentes, o nosso planeta, né? E trabalhos comunitários que muito têm ajudado. Nós temos tido exemplos maravilhosos no nosso planeta, de trabalhos voluntários, no sentido de ajudar o nosso semelhante, não só no aspecto material, mas no aspecto moral, no aspecto da sua recuperação, em termos de vícios, né? Adoção de crianças, que nós vemos aí exemplos maravilhosos de pessoas que têm tanto amor e que adotam 8 crianças, né? E sem lar. Olha, existem inúmeras formas nas quais nós podemos ajudar o nosso próximo. Lembrando que com essa ajuda, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós recebemos muito mais do que doamos. Estudando a doutrina espírita, nos espiritualizando, nós que estamos aqui, trabalhando no Cefac, trabalhando com a mediunidade, ajudando os nossos irmãos, não é? Desencarnados e encarnados no seu equilíbrio, com trabalho de passe, na incorporação. Olha, a vida generosa nos dá infinitas
muitas oportunidades para fazermos o bem. Hugo Fernando, lá atrás. Na parte final da exposição, foi falado sobre conhecer-se a si mesmo. Tem se tornado cada vez mais comum pessoas relatarem imersões profundas em suas próprias consciências ao ingerirem a substância DMT, também chamada de molécula do espírito, presente na ayahuasca, é isso? Ayahuasca? Ayahuasca. Qual é a opinião da casa sobre este fenômeno? Há alguma obra espírita que trate da questão? Quer comentar, Hugo? A casa não tem opinião, mas nós podemos dar a nossa. Olha, o Espiritismo, por tudo que ensina, nos sugere que nós procuremos crescer, adquirindo capacidades no sentido de mergulhar na espiritualidade através da prática do amor e do bem, do perdão, da misericórdia. Esta questão de ascender a planos espirituais através de mecanismos químicos ou alucinógenos, elas servem apenas para mostrar à humanidade que existe, sim, outros aspectos da vida ainda não explorados pelo homem. A ciência pode muito bem tirar proveito disto, mas nós, como pessoa, acreditamos que, como prática humana para se obter resultados, fenômenos, ascensão, etc., isso não funcionaria. O que funciona é nós crescermos como espíritos na solidariedade, no amor fraternal, na obediência às leis de Deus, porque aí sim nós vamos ascendendo as correntes mentais superiores, recebendo-as e com mais facilidade, cada vez mais, podendo ter a alegria de sentir a presença do alto em nossas vidas. Esse é o modo como eu, como pessoa, entendo que devemos todos buscar um contato com o espiritual, com o divino, com o sagrado, seja lá com o que for, respeitando o trabalho das pesquisas humanas sérias, quando buscam estes instrumentos para chegar a alguma conclusão. O Clélio faz outra pergunta. Seguinte: as guerras fazem parte da lei da destruição? Quer comentar, Clélio? Quer? Leva lá, Tairinho, por favor, o microfone para ele. Boa noite. Eu pergunto isso porque nos slides aí foi dito que essa lei da destruição, ela vem para transformar o mundo, para renovar, né? Então, a gente tem conhecimento que as maiores descobertas, as maiores transformações que aconteceram no mundo
foram geralmente depois das guerras, onde tiveram muitas descobertas, muitas invenções, né? Na minha cabeça, eu acho que é meio difícil de entender que Deus queira a guerra. Mas a gente pensa no fenômeno daquele do tsunami, que matou um monte de gente, a gente pensa no fenômeno dos terremotos que tiveram por aí, que a gente vê por aí que também mataram uma série de pessoas, que são fenômenos da natureza. É meio difícil de não colocar que é a mesma destruição que talvez uma guerra faça, né? Então, dentro desse pensamento da transformação, da renovação, a guerra, será que também não seria parte dessa lei da destruição e da renovação? As guerras não fazem parte da lei natural, da lei divina. Ela vem em consequência de uma outra lei que Deus nos concedeu, que é a lei de liberdade. Acaba-se o homem fazendo essas escolhas erradas, utilizando de forma errada o seu livre-arbítrio. Como é que as leis divinas, então, administram essa situação, essa liberdade que é utilizada para o mal, né? Tirando, o ser humano tira do mal que ele próprio causou as consequências, o aprendizado, o sofrimento, a dor. E ele vai ter, inclusive perante essas leis, que reparar as decisões erradas que tomou, com base na lei de liberdade dada por Deus. Terá que reparar, ou nessa existência, ou nas próximas existências, todo o mal que poderia ser evitado, né? E que deu causa devido à escolha que o homem faz. Nós vemos que, através, muitas vezes, de guerras, determinados países tomam verdadeira aversão por ela e procuram evitá-las no futuro, usando a diplomacia, usando a democracia. Nós estamos vendo consequências de guerras que nós tivemos envolvendo os países que hoje já não querem mais, fazem de tudo para evitá-las, né? É uma consequência. Bom, não vale a pena. Não vale a pena. Essa é a pior opção que uma nação, que um povo pode fazer em termos de resolver os seus problemas através da violência, do desrespeito ao direito, do desrespeito à vida humana. Mas, sem dúvida, a guerra faz parte da destruição. Deus permite. O problema da gente é sempre o mesmo. A gente pensa em Deus como um homem, decidindo, tomando decisão. Pode fazer a guerra? Não pode, etc. Mas Deus não é um homem. Então, nós temos uma dificuldade grande de entender como isso funciona. Deus permite a guerra, porque dela resulta, muitas vezes, como disse o irmão, o progresso, que não está acontecendo pelos meios normais. Há uma estabilização, uma paralisação do progresso, etc. Os homens não estão crescendo, etc. Estão na cobiça, estão procurando a satisfação das suas paixões, dos seus vícios, interessados nas coisas do mundo, esquecidos dos interesses maiores do espírito, etc., etc., cobiçando as coisas dos outros, procurando os degraus do poder pela ambição desmedida.
Aí, disso aí, o que resulta? Um estado de conflito, né? De guerra, etc. Aí Deus permite, vamos usar essa palavra. Como se Deus fosse um homem, né? Mas ele não é. E isso é até muito bom para a gente começar a pensar em Deus com mais frequência, para desenvolver a nossa capacidade de nos relacionarmos de alguma forma, pelo pensamento, com uma realidade que nós precisamos, sim, embora não possamos chegar lá e alcançar, dominar a ideia, etc., mas precisamos ficar sempre questionando Deus, nossa relação com Ele, que é Deus. Não é? Interessante, se a gente começar a filosofar, como se diz na gíria, a gente não para de falar. E eu tenho que parar para não receber um castigo aqui dos meus companheiros, que são muito rigorosos com o tempo. Não é, Rose? Ai, ai. Marli está aqui. Por que o egoísmo e o orgulho, sendo uma doença difícil de curar em nossos sentimentos, o que fazer para amenizar o nosso sofrimento? Então, ela quer saber, sendo o orgulho e o egoísmo uma doença difícil de curar, o que devemos fazer para minimizar esse sentimento, esse sofrimento dentro de nós? Esse é o desafio nosso, né? Aí nós temos que dar uma receita de que nós não conhecemos, não é, Rosi? Porque nós vivemos esse problema. Os Espíritos responderam lá no Livro dos Espíritos que o orgulho e o egoísmo é o vício mais pernicioso ao nosso desenvolvimento, ao nosso. Então todos nós fazemos parte. Como vencê-lo? Para vencer o egoísmo e o orgulho, o primeiro passo é começarmos a exercitar o esquecimento de nós mesmos. Começar a pensar um pouco mais no nosso irmão. O exercício da caridade, o exercício da assistência àqueles que necessitam, o exercício ao entendimento àqueles que convivem conosco e aí dentro do nosso lar, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, no ambiente de trabalho, exercitando o entendimento para aqueles que estão no nosso comando e que necessitam algumas vezes de determinar algo que vem ao nosso encontro e que nós não conseguimos entender e que ficamos nervosos. Começar a sair um pouco de nós mesmos e entender aquele que está do outro lado. Fazendo esses exercícios, que não são coisas fáceis, não. Não vou dizer que a gente começa, bate aqui na mesa e a partir daqui, de agora eu vou começar a fazer. Não, isso são desafios. Porque o orgulho e o egoísmo são vícios que estão cristalizados no nosso espírito, de centenas de milhares de reencarnações anteriores, em que esses sentimentos foram alimentados dentro de nós mesmos. E chegar de uma hora para outra e acabar não é simples, mas é necessário o exercício do trabalho. O exercício do conhece-te a ti mesmo, a reflexão de Santo Agostinho, parando dia a dia, exercitando a nossa mente numa reflexão do que fizemos. Se o que fizemos é útil para o nosso próximo, se prejudicamos alguém, esses trabalhos, essas tarefas, são coisas que nós temos que fazer, se desejamos, de alguma forma, vencer esses problemas. Mas isso não é coisa de vencer numa encarnação, não, meus irmãos. Nós temos que dar o primeiro passo. Uma caminhada só é feita se nós dermos o primeiro passo. E esse primeiro passo é um passo de consciência nossa, conhecendo as nossas limitações e criando dentro de nós mesmos a vontade para vencer. Porque se não tivermos a vontade,
o desejo sincero, a coisa não acontece. As considerações do Edilson nos ajudaram muito na questão do combater, né? O orgulho e o egoísmo. Mas como amenizar o sofrimento, as consequências do nosso orgulho e do nosso egoísmo? Olha, evitar os sofrimentos que vêm com relação às atitudes egoístas e orgulhosas é impossível. Mas vamos sofrer. É da lei, vem as consequências, lei de ação e reação. Vamos sofrer as consequências das nossas atitudes orgulhosas, egoístas, etc. O que pode nos ajudar a administrar esse sofrimento é a compreensão de que ainda somos espíritos imperfeitos, que o mal é uma condição temporária, não é? A prece, pedindo a Deus que nos ajude, procurar reparar as consequências, o mal que veio como consequência da nossa atitude orgulhosa, do nosso egoísmo, reconhecer e procurar reparar isso de alguma forma, vencer, reconciliar. Isso tem nos ajudado, né? Pode nos ajudar. O auto-perdão, exercitando também o auto-perdão com relação a nós mesmos. Porque somos ainda espíritos que estamos longe ainda de vencer o orgulho, o egoísmo totalmente, na sua totalidade. Mas somos espíritos também que estão se esforçando nessa luta. A ajuda espiritual vem também ao nosso encontro, né? Quando existe esse esforço. Kardec, inclusive, nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em combater as suas más inclinações. Isso também nos alivia um pouco, né? Eu também quero falar. Não, esse assunto está muito bom. Orgulho, egoísmo, vaidade. Eu até diria o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. Esse é o primeiro passo, aceitar que somos. Não é que os outros são, que os outros nós sabemos que são. Nós temos certeza. Aliás, Jesus demonstrou isso, né? Numa dos seus ensinamentos maravilhosos, dizendo que a gente tira um espinho, enxerga um espinhozinho bobinho no olho do outro. Mas não enxergamos a trave que está na frente do nosso olho. Exatamente, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Nós não enxergamos. Eu, por exemplo, não me enxergo de jeito nenhum. Quer dizer, exagerando, né? Eu já estou enxergando um pouco. E por isso é que eu ando meio desanimado, gente. Olha, temos que admitir. Estamos na Terra, que é um mundo de expiação e provas, porque exatamente somos isto. Egoístas, orgulhosos e vaidosos. O mundo está essa coisa que está difícil em termos de longe de fraternidade, longe de solidariedade, em termos globais, eu estou falando, diante das guerras, diante das aflições dos povos, etc. Por causa de quê? Falta de dinheiro? Não. Está sobrando.
Está sobrando, não está sobrando no bolso dos brasileiros ultimamente. Mas tem dinheiro nesse mundo, sim, tem sim. Mas morre gente de fome, morre gente afogado, e existem tantos recursos sobrando, tanta gente que podia estar exercendo as atividades que são obrigatórias diante da lei de Deus. Não é favor, não, obrigação. Então, gente, eu diria, a gente tem que botar o espelho na frente, reconhecer que somos e ver. Os espíritos, inclusive no livro dos espíritos, disseram que para que esse assunto fosse melhor compreendido, precisava pesquisar. Pesquisar. Pesquisar aonde? Das choupanas aos palácios. Porque todo mundo é orgulhoso, egoísta e vaidoso. Em tese, claro. Não faltam exemplos lindos, maravilhosos, de criaturas excepcionais, que nem sei por que estão nessa terra. Eu acho que estão aí para ajudar a gente. Para dar exemplo, para mostrar a gente que é possível, sim. Leonardo Veloso, aqui. Nos fragmentos retirados da apresentação, ou seja, o progresso completo é o objetivo, ou a ideia de civilização completa, isto significaria dizer que há limite para a evolução individual e coletiva? Quer comentar, Léo? Leva lá para mim. A questão é um pouco mais filosófica, né? A ideia de limite no sentido de completude. Porque a gente sempre escuta dizer, na verdade, no vocabulário não existe palavra suficiente para definir o que é Deus, mas a gente sempre escuta a ideia de infinito, de inteligência infinita. Desculpa, agora está melhor? A ideia, então vou voltar um pouquinho. Na verdade, a definição um pouco do que é Deus também, que é limitada para a gente. Então, a gente usa a ideia de infinito, de inteligência infinita, de moral infinita. E nós sabemos que nosso objetivo é evolução e chegar próximo daquilo do que a gente mal conhece. Então, quando eu escutei essa ideia de civilização completa, aí é na filosofia do negócio, é para me entender como significaria do que é Deus, do que é evolução e do que nós poderíamos entender sobre esse aspecto. E também entender como que a gente pode evoluir de uma maneira melhor. A evolução completa não é no sentido de colocar limite ao progresso intelectual e ao progresso moral, mas sim mostrar que não basta você só progredir intelectualmente ou só progredir moralmente. Para a sua evolução integral, para ela ser completa, há necessidade do progresso moral e do progresso intelectual. Então, é nesse aspecto o pensamento dos espíritos. Nós não temos condição de alcançar essas ideias do princípio e do fim das coisas. Então, a gente cai sempre nessa rotina, né? Quando queremos compreender esses extremos da evolução, por exemplo, nós sabemos muito pouco dos planos mais superiores da espiritualidade. O planeta Terra, olha, tem uma frase, uma das obras de André Luiz, que é muito significativa. Onde estivermos, tem um chão para pisar
e um céu para olhar. A cidade Nosso Lar, por exemplo. André Luiz relata várias viagens que fez. Não é perto, não, é longe. E ainda é região inferior. É classificado como umbral. A cidade Nosso Lar. Então, o planeta Terra, se você olhar pela astronomia, ele é um pinguinho de coisa. Só que os limites dele vão até os limites dos outros planetas, no plano espiritual, com matéria, onde se pisa e se olha o céu. Então a gente tem que abrir a mente para essa questão da evolução, pensando que nós somos realmente formiguinhas, né, andando na crosta terrestre. E que o nosso destino é muito maior do que esse. Né? Basta nos libertarmos desta condição de afastados, de rebeldes à lei divina, que é o que nós somos. Acredite se quiser. Eu ainda não consegui acreditar, mas estou aceitando já. Claro que rebeldes às leis de Deus, porque nós não conseguimos cumpri-las, não é? Estamos infringindo a todo momento com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, etc. Então, somos rebeldes ainda às leis de Deus, porque não conseguimos exercitá-las integralmente nas nossas relações com Ele, com Deus, com o próximo e nem conosco. Infelizmente ainda não, mas um dia chegaremos lá. E é engraçado aqui, Jesus estava falando e eu pensando, como o ser humano, ele anseia esses conhecimentos, atingir esses limites. Agora ele esquece que existe esse limitador, que é essa aceitação dele das leis de Deus. Esta aproximação, nós queremos crescer. A Nara fez no início da apresentação a questão da felicidade. Ser feliz é ser conforme às leis de Deus, utilizando uma expressão hoje, não é? Que os grandes sistemas administrativos do ISO estão utilizando, né? A conformidade. Então é ser conforme às leis de Deus, quer dizer, praticar as leis de Deus, atuar de acordo com as leis de Deus. Esse é o caminho da nossa felicidade. Esse é o caminho do nosso progresso. Nós vivemos ansiando o progresso, mas negligenciamos esse exercício, essa busca dessa. E se não fizermos isso, a coisa não caminha. Nós não chegaremos ao objetivo que todos nós desejamos. Interessante nesse sentido que o Edilson. Tem muita pergunta aí? Então nós já estamos fazendo hora, viu? Interessante que, nesse sentido que o Edilson falou, da felicidade, da lei de Deus, etc. Que na Bíblia dos orientais, o Bhagavad Gita, eu, meditando aí essa semana, relendo trechos, tem uma frase lá da conversa do homem adiantado com Krishna. E Deus estaria dizendo a ele que a maior felicidade dele seria viver cumprindo a vontade de Deus. Então, a maior felicidade do homem é viver cumprindo a vontade de Deus. Aí eu fiquei meditando, será que qual o percentual que eu faço na vida?
cumprindo a vontade de Deus, já não é mais a minha. É a vontade de Deus. Essa é a forma de viver no extremo da felicidade, ou na suprema felicidade. Um dia nós vamos chegar lá. Porque o nosso destino é o supremo saber, o supremo poder e o supremo bem. E aí sim, nós estaremos completando o quadro da nossa suprema felicidade. Rosana, lá atrás. O que somos hoje é resultado de um grande número de encarnações. Então, temos um lado mal dentro de nós. Podemos, através de nossa consciência, optar pelo bem, mas como podemos ser julgados pelos nossos pensamentos, já que eles estão cristalizados em nosso ser por centenas de encarnações? Quer comentar, Rosana? Não? Isso não é um arquivo morto. Isso não é cristalizado para ficar lá estacionário. Né? Por exemplo, nesse momento aqui, ao estar procurando ser útil com a minha palavra, dentro do quadro do meu desenvolvimento intelecto moral, que é limitado, mas eu estou me esforçando para ser útil, eu estou tirando desses arquivos coisas relativas a compromissos e ressarcindo-me por ter arquivado coisas que eu devia ter usado para o bem, para o esclarecimento, para a paz, para o entendimento. Então, em cada ato da nossa vida, por mais simples, no nosso trabalho, atendendo pessoas, escrevendo coisas, direcionando as forças das atividades no qual estamos engajados, no nosso lar, ao atender as necessidades domésticas, não só as do corpo, como as da alma, na convivência social de um modo geral, nós estamos a cada momento tirando desse arquivo e refazendo as coisas. Então, nós temos que ver a dinâmica da vida sendo em ação a cada instante. Por isso é importante cada palavra, cada gesto, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude. Enfim, tudo o que nós fazemos. Sara, ali. No que diz respeito ao casamento, os espíritos disseram a Kardec: um ser se liga ao outro. Quando os espíritos falam de seres, eles não se referem a sexo. Pode-se pensar que não seria errado as uniões que não fossem heterossexual. Quase não sai. Quer comentar, Sara? Quer conversar, Gilson? Gilson não quer conversar. Não vai falar, não? Ela não vai comentar? Olha, sexo é divino. Nós temos duas características divinas: mente e sexo. Coisa de Deus. Até o prazer
no sexo é criação divina, é de Deus, para que se mantenha a vida, substituindo aqueles que morrem. Nascimento, vida e morte. A lei da destruição é a morte. Mas a morte é o início da vida e vida espiritual, que depois renasce exatamente pela união dos sexos. Isso falando dos homens. Na natureza, de um modo geral, também, de diferentes formas, é isso que acontece. Está no mundo. Agora, o que está sendo cobrado de nós, criaturas humanas? Nós já chegamos num ponto em que já é possível, sim, ter uma visão desta divina energia que une as criaturas, que atrai e que se chama amor pelo sexo, que reproduz seres, que etc. Nós já estamos em condições de enxergar esta força com mais nobreza, com menos selvageria, com menos egoísmo, com menos brutalidade, com menos uma porção de coisas que nós muito bem sabemos. Eu não vou me candidatar a explicar nada, porque se tem uma coisa que os homens e as mulheres deste planeta sabem, tudo é sobre essas coisas. Chegou a hora de espiritualizar um pouco mais as coisas. Então, a questão se fundamenta em relações. Nós já dissemos, procurem as obras que são especializadas no assunto, como Vida e Sexo, de Emmanuel, que você vai satisfazer a necessidade que tem de esclarecimento. Em tese, o sofrimento causado por essas uniões decorre lá do passado. As pessoas que têm necessidade de mudar, os espíritos que têm necessidade de mudar de sexo para aprenderem novas coisas. Imagina o Edilson, na próxima encarnação, uma mulherzinha, para aprender a ser mãe, uma mãe. Para aprender a ser mais sensível. Se pergunte a minha esposa. Muito, muito. Todos já tivemos essas experiências em diversas. E nunca sofremos quando não tínhamos compromissos com o sexo, com o uso do sexo. Quando não fizemos o mal através do sexo, não destruímos lares, não, etc. Não preciso dizer. Não dá sofrimento, não é? A criatura aparece com gestos de outro, mas ele não tem um sofrimento pessoal, ele não tem uma necessidade de conviver com pessoas do mesmo sexo. Mas quando isso acontece, ainda é o amor de Deus que está unindo. Não é? Ainda é o amor de Deus. Ainda é a lei do progresso, é a força de atração, é divina, etc. Mas o estudo da complexidade dessa problemática não é para esse curso aqui. Vocês têm muita coisa no site do Cefac, na capa. Está lá. Hein? Não é só... Sim, mas não é só sexo. Está na capa do site, e tem a palavra sexo lá. Uma explanação feita aqui, nesse palco, pelo nosso irmão Walter Barcelo, especialista no assunto, dedicou décadas da vida dele para estudar esse assunto, publicou livros pela Federação Espírita Brasileira, tem 1h30, 1h40 de explicações, de conversa fraterna. Depois ainda tem mais 1 hora que ele conversou com os jovens na casa de um dos diretores aqui, foi filmado, tal, está lá. Né? Ele responde sobre tudo. Mas aqui a gente não nem pode, nem tem condição. Olha, gente, nós agradecemos as participações.